A linha de ferro cortada. Geopolítica na minha tela. A parte mais complexa do meu trabalho remoto nas últimas horas foi decifrar o jogo de xadrez nas fronteiras da OTAN. No dia 1º de julho, o governo russo oficializou o fechamento das linhas férreas com a Finlândia e os países bálticos, Estônia e Letônia. Para entender o que o Kremlin realmente quer, precisei ir além da nota oficial emitida por Mikhail Mishustin, que alega uma suspensão temporária e indefinida por razões técnicas de segurança. Cruzando relatórios econômicos independentes de Helsinki e Tallinn, a verdade por trás desse bloqueio ferroviário veio à tona. O impacto real e a hipocrisia das sanções. A grande imprensa corporativa muitas vezes pinta o cenário de sanções como um bloco perfeito, mas os dados de comércio transfronteiriço contam uma história bem diferente. O fechamento dessas linhas ferroviárias expôs uma ferida aberta na Europa. O que descobri cruzando relatórios de jornalistas investigativos bálticos é que existia um fluxo intenso de sanções burladas nos bastidores. Muitas empresas sediadas na Finlândia, Estônia e Letônia, aproveitando a infraestrutura histórica de suas cidades fronteiriças, continuavam mantendo um comércio clandestino com a Rússia. Componentes químicos, maquinários e eletrônicos europeus entravam em território russo de forma camuflada por meio dessas ferrovias, registrados sob falsos manifestos de carga destinados a países da Ásia Central. Em troca, o carvão e os fertilizantes russos seguiam sustentando a economia de cidades fronteiriças da OTAN. Ao cortar os trilhos por tempo indeterminado, o Kremlin adota uma estratégia de guerra híbrida precisa. Ele pune a Finlândia e os Bálticos pela postura pró-Ucrânia, estrangula a economia dessas cidades fronteiriças que dependem desse fluxo e expõe a vulnerabilidade logística europeia. A distância geográfica do sul do Brasil me dá o isolamento necessário para não ser engolido pelo pânico do fronte, mas a precisão dos dados digitais me deixa um veredicto claro: a guerra aérea está mais destrutiva do que nunca, e o bloqueio terrestre da Rússia está forçando as fraturas econômicas dentro da própria OTAN. De uma pequena mesa no sul do Brasil, a milhares de quilômetros do leste europeu, passo as noites em claro encarando o brilho de 3 monitores. Se eu estivesse no fronte, veria apenas o que cabe no meu campo de visão. Aqui, isolado fisicamente, meu trabalho é outro: atuar como uma central de triagem de informações em tempo real. Para te entregar um relato limpo, confiável e livre de propagandas, cruzo as narrativas oficiais de agências estatais, o filtro das grandes corporações de mídia e o trabalho corajoso de jornalistas independentes e observatórios locais que estão no terreno. O que se desenhou diante dos meus olhos nas últimas 72 horas foi uma das madrugadas mais violentas e complexas desta guerra. O cruzamento dos dados, o massacre de Kiev. Quando os primeiros alertas de bombardeio em Kiev pipocaram nos canais independentes do Telegram por volta das 2 horas da manhã, a imprensa corporativa ocidental ainda corria para confirmar os dados. O meu papel aqui foi cruzar o barulho com os fatos. Enquanto os comunicados oficiais do Kremlin falavam friamente em neutralização de alvos militares e centros de comando, o mapeamento geolocalizado de observatórios independentes de guerra, como o Institute for the Study of War e o Deep State, me mostrava outra coisa. Os mísseis balísticos russos e os drones Geran-2, Shahed, estavam caindo sobre áreas densamente residenciais. Filtrei os números oficiais ucranianos, compreensivelmente inflados pelo calor da propaganda de defesa, com os despachos de correspondentes internacionais das grandes agências de notícias que foram a campo no amanhecer. O resultado consolidado é assustador: o maior ataque coordenado contra a capital nesta fase do conflito, deixando um rastro de pelo menos 17 civis mortos e mais de 90 feridos. Ao analisar as imagens de satélite e os relatos locais, montei o mapa da destruição na região metropolitana, Oblast de Kiev. No distrito de Darnitsky, a imagem de um prédio de 9 andares com 6 pavimentos completamente colapsados chocou o mundo. Em Desnyansky e Oloziivsky, edifícios residenciais de grande porte foram transformados em colunas de fogo. Ao redor da capital, em mais de 30 localidades da periferia do Oblast, galpões de logística e pequenas indústrias civis viraram cinzas. Pelo que apurei nos canais de defesa independentes, a Ucrânia enfrenta uma escassez crítica de munição para o sistema Patriot. Sem os interceptadores modernos, a capital ficou indefesa contra os mísseis balísticos russos de alta velocidade. No restante do fronte, o abafamento do sul. Minha varredura digital não parou em Kiev.
Enquanto a grande mídia focava as câmeras na capital, os observatórios locais de direitos humanos no sul da Ucrânia me enviavam o panorama do restante do fronte, que seguiu sob massacre silencioso. Zaporizhia e Kherson. O cruzamento de dados de rádios locais mostra que a artilharia e as bombas guiadas russas continuam pulverizando a infraestrutura agrícola e os bairros residenciais à margem do rio Dnipro. Mykolaiv e Odessa. Agências corporativas confirmaram ataques coordenados com mísseis de cruzeiro calibre disparados do Mar Negro. O objetivo claro da Rússia ali, segundo analistas independentes de logística marítima, é paralisar os últimos corredores de exportação de grãos e sufocar economicamente o país.